Fala galera, eu sou o professor Asler de Sociologia e sejam muito bem-vindos ao EXP Resolve, esse projeto massa feito pelo Explicae, pensando exatamente na sua necessidade. Aqui nesse projeto nós vamos resolver todas as questões do Enem de 2009 para cá. E aí nós podemos tirar exatamente aquela sua dúvida naquele item específico. Olha que massa! Então, nesse sentido, no vídeo de hoje nós temos uma questão do Enem 2016 de terceira aplicação. É importante você perceber como dentro da prova de Ciências Humanas, outras provas, claramente, mas dentro da prova de Ciências Humanas, que a gente pode falar com um pouco mais de propriedade, nós percebemos o seguinte sentido, o seguinte aspecto. Por exemplo, eu consigo relacionar inúmeros temas e inúmeras disciplinas. Não existe aqui aquela proposta dos vestibulares tradicionais de um assunto engessado. Nessa questão, por exemplo, a gente pode falar sobre sociologia, podemos falar sobre história e muitos outros aspectos. Mas vamos aqui no texto, Vê só, o nome desse texto, que é da Revista de História da Biblioteca Nacional, muito boa, por sinal, recomendo, você tem um texto chamado Com as Armas do Inimigo. E aí já chama atenção, o título é de fato interessante. E ele coloca assim: as informações sugeridas por Antônio Manuel estão imersas em um jornal dividido entre o real e o que podemos chamar de situacional. Cara, entendi, beleza, gostei. Vamos dar prosseguimento. O artista transforma todo o clima de repressão na própria matéria do seu trabalho. Você percebe que o texto, com pouquíssimas palavras, ele já constrói para você, por exemplo, um cenário. Eu estou falando, por exemplo, em um tipo de realidade ou situação, realidade, situação, essa dicotomia, e ele coloca um player aqui nesse jogo, que é o artista, e dentro desse artista ele produz centrado no ambiente marcado, por exemplo, pela repressão do seu trabalho. E dentro de um cenário de repressão, ele utiliza os meios de comunicação como uma arma irônica contra a estrutura de um poder de um cenário autoritário. E aqui nós podemos perceber que isso pode ser relacionado a inúmeros fatores, Inúmeros fatores, principalmente de um cenário, por exemplo, de repressão. Poderia imaginar, por exemplo, uma ditadura. Durante a ditadura militar no Brasil, inúmeros artistas tiveram sua liberdade de produção, seja na música, nas artes plásticas, em qualquer outro aspecto, na poesia, por exemplo, tiveram sua liberdade cerceada pela censura, vetadas pela censura. E eles tratam principalmente de temas que são de interesse público. Então, claramente aqui no texto, nós temos a seguinte situação. Existe uma estratégia muito clara aqui, que é usar esse clima de repressão para trazer de forma irônica e tratar de temas que são interessantes para a maioria das pessoas, de um interesse público muito claro. Então, muitos artistas fizeram isso. Eu consigo traduzir, por exemplo, você vai perceber nas músicas, principalmente da MPB, a Tropicália, como vários artistas, você pode pensar nos Mutantes, Chico Buarque, Caetano, Gil, entre outros, vão utilizar da sua técnica, do seu talento. Quem fez muito isso, um mestre, por exemplo, o Raul Seixas, ele utilizava de temas, de expressões que pareciam cotidianas e lidavam com temas que iam muito além do que estava escrito ali. E aí passa a genialidade do artista, de usar da ironia, usar da arte, usar da estética, usar de uma metalinguagem para lidar com outros aspectos. Você pode imaginar, por exemplo, a música Cotidiano do Chico Buarque, que muitas pessoas olham para ela e imaginam um simples dia comum de um trabalhador com a sua esposa e tudo mais, mas existem várias interpretações sobre a obra que lidam, por exemplo, com o aspecto da tortura. Isso é uma interpretação que pode ser feita. E logo no comando ele aparece assim para a gente, no contexto histórico descrito, a estratégia adotada por alguns do segmento da imprensa para a construção de uma crítica sociopolítica foi do quê? O que é que vocês marcariam nesse sentido? Eu também concordo com você. Nesse ponto, através de inúmeras estratégias, como, por exemplo, a ironia, nós podemos burlar a censura, contribuindo assim para a análise da vida social. Veja que não é uma questão simples, se você consegue entender as nuances aplicadas no texto. Porque, por exemplo, na letra B, eu não poderia marcar isso porque ele diz o seguinte,
a estratégia era justificar o regime vigente? Não, né, galera? Porque, na realidade, eu estou criticando o regime. Mas como eu não posso criticar diretamente, eu uso de outros meios. Por exemplo, a ironia. Estimular a livre interpretação dos fatos, atendendo aos interesses dominantes. Vai muito bonito, mas atender ao interesse dominante, não. Exatamente o contrário. Eu vou me opor ao interesse dominante, interesse esse que tem características autoritárias, de censura e de cerceamento da liberdade. Na letra D, ele coloca aprimorar o alcance das informações, apresentando as notícias em tempo real. O jornalismo ele tem por essa característica. Com o tempo, isso avança mais, principalmente com a possibilidade de integração da tecnologia na sociedade cotidiana, mas não é isso que ele está se discutindo aqui no texto. É um aspecto bem diferente. E manipular a visão coletiva, promovendo interpretações distorcidas nas notícias oficiais, não é bem o caso. Na verdade, as notícias oficiais já apresentam informações distorcidas. Afinal de contas, estamos falando de censura. Só passava aquilo que era aceitado pelo crivo do governo. Então, manipular a visão coletiva não era bem um ponto. Ele exatamente propor um outro tipo de alternativa à imprensa e às possibilidades de produção cultural e artística. Então, fica muito atento. Ditadura militar é um tema que aparece muito na prova do Enem. Não só a ditadura em si, mas todo esse universo que circunda a ditadura. Dentre esses universos, a produção artística, a censura e outros elementos, beleza? Valeu, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo e a gente se vê logo logo. Forte abraço para você.